Você já recitou o Salmo 27 em um momento de aperto financeiro, esperando por um milagre que nunca veio? Fechou os olhos, murmurou as palavras sagradas com fervor, sentiu aquela faísca de esperança no peito e então, nada. As contas continuaram chegando. O saldo permaneceu apertado e você ficou com aquela pergunta corrosiva na alma. Será que Deus não me ouve? Será que minha fé não é forte o suficiente? E se eu lhe dissesse que o problema nunca foi a força da sua fé, mas sim a maneira como você a aplicou? O que você está prestes a descobrir vai abalar tudo o que lhe ensinaram sobre oração e prosperidade. Existe um código oculto nas palavras de Davi, uma tecnologia mental tão poderosa, tão precisa, que quando ativada corretamente, torna a prosperidade não apenas possível, mas inevitável. O Salmo 27 não é um pedido de ajuda, é um decreto de poder. Não é uma súplica de um servo amedrontado, é a afirmação de um rei que conhece sua verdadeira natureza. Durante 3.000 anos, este segredo esteve escondido à vista de todos, disfarçado em linguagem religiosa, esperando por aqueles com olhos para ver além das palavras. Nos próximos minutos, vou revelar por que sua abordagem falhou e como usar este salmo da maneira correta para reestruturar sua realidade financeira de dentro para fora. Porque a verdade é esta: Davi não estava orando quando escreveu o Salmo 27. Ele estava reprogramando sua mente subconsciente. Ele estava executando o mesmo princípio que Napoleon Hill chamaria de autossugestão 3 milênios depois. E quando você compreender como aplicar essa antiga sabedoria com a precisão de uma ciência moderna, cada palavra deste salmo se transformará em um comando direto para o seu subconsciente, e sua realidade material começará a se reorganizar ao redor da frequência da abundância que você passa a emanar. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é teoria, é a chave que você procurava. Eu conheço a sensação. É noite, a casa está em silêncio, mas sua mente está em guerra. As contas se avolumam na mesa da cozinha. Cada envelope branco, um lembrete do aperto que não passa. Você se senta na penumbra, talvez com uma xícara de café frio nas mãos, e sente aquele peso familiar no peito. Não é apenas preocupação, é algo mais profundo. É a sensação de estar preso em uma corrente invisível, trabalhando, esforçando-se, fazendo tudo certo, mas sem nunca avançar de verdade. E o pior de tudo é a solidão dessa luta, porque ninguém ao seu redor parece entender a profundidade do seu cansaço. Você sorri durante o dia, mas à noite, quando está sozinho, a máscara cai. Você recita as palavras sagradas: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A voz sai baixa, quase um sussurro, como se você não quisesse incomodar nem mesmo a Deus com seus problemas. Você fecha os olhos, tenta sentir a fé, tenta acreditar que desta vez será diferente. Mas mesmo enquanto ora, há uma voz sussurrante lá no fundo da mente, uma voz cínica que pergunta: quantas vezes você já fez isso antes? Quantas vezes você já pediu e não foi atendido? E essa dúvida, essa pequena rachadura na fundação da sua fé, é como um veneno lento. Ela corrói sua capacidade de realmente sentir a certeza, de realmente acreditar que a mudança é possível. O reflexo que você vê no espelho pela manhã não mente. É o rosto de alguém cansado, alguém que carregou o peso do mundo nos ombros por tempo demais. Linhas de preocupação que não estavam lá 10 anos atrás. Um olhar que perdeu um pouco daquele brilho, daquela esperança juvenil de que tudo daria certo. Você trabalhou, meu amigo. Você trabalhou duro, honestamente, com integridade. Seguiu as regras que lhe ensinaram. Estude, trabalhe, poupe, seja responsável. Mas de alguma forma, o prometido retorno nunca chegou. A segurança financeira, que deveria ser o fruto natural do esforço, continua sendo uma miragem no horizonte, sempre um pouco além do seu alcance. E essa dissonância, essa distância abissal entre a fé que você professa e o saldo que você vê na sua conta bancária, essa é a dor mais profunda de todas. Porque não é apenas sobre dinheiro, não é mesmo? É sobre sentir que há algo fundamentalmente errado com você. É sobre a pergunta torturante que você faz em silêncio: por que funciona para os outros e não para mim? O que eu estou fazendo de errado? Por que Deus abençoa aquele que nem sequer ora, mas parece me ignorar quando eu clamo com sinceridade? Essa sensação de estar espiritualmente quebrado, de ter alguma falha invisível que impede suas orações de serem ouvidas, é pior do que a própria falta de dinheiro. Você já tentou tudo, não tentou? Já fez correntes de oração, já acendeu velas, já deu ofertas mesmo quando mal tinha para si próprio, acreditando que seria uma semente plantada. Já leu livros de autoajuda, já ouviu palestras motivacionais,
Já tentou afirmações positivas na frente do espelho, e em cada tentativa houve aquele breve momento de esperança, aquela sensação de que, desta vez, vai ser diferente. Mas então os dias passam, as semanas se acumulam e você percebe que está exatamente no mesmo lugar. E a cada ciclo de esperança e desilusão fica um pouco mais difícil acreditar de novo, um pouco mais difícil reunir energia para tentar mais uma vez. A verdade que ninguém quer admitir é que você começou a se sentir enganado. Enganado pelas promessas que ouviu em púlpitos, enganado pelos gurus que dizem que basta querer com intensidade suficiente, enganado talvez até pela própria religião que ensinou que a fé move montanhas. Mas suas montanhas de dívidas permanecem imóveis, e com essa desilusão vem algo ainda mais perigoso, a resignação, aquela voz interior que começa a sussurrar que talvez essa seja simplesmente a sua sorte, seu destino, sua cruz a carregar, que talvez você não tenha nascido para prosperar, que talvez deva se contentar com menos, agradecer pelo pouco que tem e parar de sonhar com mais. Mas há algo em você que se recusa a aceitar isso completamente. Uma pequena chama teimosa que ainda queima, mesmo quando tudo ao redor está frio e escuro. É por isso que você está aqui agora, assistindo a este vídeo, procurando mais uma vez por uma resposta. Parte de você ainda acredita que existe uma saída, que existe uma verdade que você ainda não descobriu, uma chave que você ainda não girou. E deixe-me dizer algo que vai trazer alívio ao seu coração cansado. Essa intuição está correta. Você não estava errado em buscar, você não estava errado em acreditar que deveria haver algo mais. O problema nunca foi sua fé, foi a maneira como lhe ensinaram a usá-la. Porque veja bem, você foi ensinado a mendigar quando deveria ter sido ensinado a decretar. Foi ensinado a suplicar quando deveria ter sido ensinado a comandar. Foi ensinado a esperar passivamente pela intervenção divina, quando deveria ter sido ensinado a ativar conscientemente a lei divina que já opera dentro de você. E essa diferença, essa distinção aparentemente sutil entre fé passiva e fé ativa, é a linha que separa uma vida de luta perpétua de uma vida de manifestação consciente. É a diferença entre ser uma vítima das circunstâncias, esperando ser resgatada, e ser um arquiteto da realidade, construindo conscientemente o futuro que você escolhe viver. O mundo nos ensinou duas mentiras fundamentais e você precisa vê-las claramente antes de podermos avançar. A primeira mentira é a mentira secular, a religião do materialismo disfarçada de sabedoria prática. Trabalhe mais duro e você ficará rico. Você já fez isso, não fez? Você já trabalhou até suas costas doerem, até seus olhos arderem de cansaço, até sacrificar tempo com aqueles que ama. E viu que não é a história completa, porque se fosse apenas sobre esforço, os trabalhadores braçais seriam os mais ricos do mundo. Se fosse apenas sobre horas dedicadas, você já seria milionário. O esforço é necessário sim, mas não é suficiente. E quando essa verdade se torna inegável na sua experiência, você se volta para a segunda mentira, esta ainda mais perigosa, porque vem envolta em linguagem sagrada. A segunda mentira é a mentira da fé passiva, e ela é sutilmente destrutiva. Apenas reze e espere. Deus proverá no tempo dele. Esta abordagem, embora bem intencionada, transforma a fé em uma loteria espiritual. Ela nos coloca em uma posição de mendicância perpétua, de joelhos não em reverência consciente, mas em impotência aprendida, esperando que a sorte nos favoreça, esperando que sejamos escolhidos dentre milhões para recebermos uma bênção especial. E quando a bênção não vem, nos dizem para ter mais paciência, para esperar mais, para aceitar que talvez não seja a vontade divina. Essa passividade espiritual é o inimigo invisível que tem mantido gerações inteiras presas em ciclos de escassez, não por falta de fé, mas por uma compreensão incompleta de como a fé realmente opera. A verdade que Davi conhecia e que poucos compreendem hoje é que a fé genuína não é passiva, é a força mais ativa do universo. A fé que move montanhas não é a esperança vaga de que algo bom vai acontecer eventualmente. É uma ferramenta precisa de programação mental, um comando direto dado ao seu subconsciente que reorganiza sua percepção, suas decisões, suas ações e, consequentemente, sua realidade material. Quando Davi escreveu o Salmo 27,
Ele não estava mendigando proteção, ele estava decretando sua invulnerabilidade. Ele não estava pedindo para que o medo fosse removido. Ele estava afirmando que o medo não tinha lugar em sua consciência. Esta é a fé ativa, a fé que não espera, mas comanda. E é exatamente isso que você está prestes a aprender a fazer. Agora, chegamos ao umbral da verdadeira compreensão. O que vou revelar a você não é uma opinião, não é uma interpretação moderna forçada sobre um texto antigo. É a decodificação de uma tecnologia espiritual que esteve operando em segredo por 3.000 anos. O Salmo 27 não é apenas poesia inspiradora, não é apenas conforto emocional para momentos difíceis. É um manual de engenharia mental disfarçado em linguagem de devoção. Quando você o lê com os olhos certos, consegue ver a mesma estrutura, o mesmo princípio, que Napoleon Hill descreveria milênios depois em Quem Pensa Enriquece, como autossugestão, a prática de implantar deliberadamente pensamentos, emoções e convicções no seu subconsciente até que eles se tornem sua realidade dominante. Davi estava fazendo isso, com precisão cirúrgica, muito antes de qualquer psicólogo moderno dar nome ao processo. Pense nisto com profunda reverência. Davi não estava orando no sentido que nos ensinaram. Ele não estava em uma conversa suplicante com uma divindade distante, esperando ser ouvido entre milhões de outras vozes. Ele estava executando um ritual de reprogramação mental, usando palavras carregadas de emoção e convicção para esculpir uma nova identidade em sua própria consciência. Quando ele declarava, "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?", não era uma pergunta genuína esperando resposta. Era uma afirmação disfarçada de pergunta retórica, um decreto projetado para anular, de forma absoluta e final, qualquer resíduo de medo em sua mente subconsciente. Ele estava literalmente reprogramando seu sistema operacional mental, linha por linha, comando por comando. Este salmo é a chave perdida, porque ele nos ensina a moldar nosso estado interno de consciência antes que qualquer evidência externa apareça. É a ciência sagrada de sentir a verdade da prosperidade, da segurança, da abundância divina, antes de vê-la manifestada no mundo físico. E aqui está o segredo que muda tudo. Seu subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada, com emoção intensa. Quando você decreta as palavras deste salmo com a convicção total de quem já está vivendo a realidade que descreve, você não está mentindo para si mesmo. Você está ativando a lei da manifestação. Você está sintonizando sua frequência vibracional com a frequência da abundância. E nessa frequência, meu amigo, a prosperidade não é um milagre, é uma consequência natural e inevitável. Vamos agora ao coração da revelação. A decodificação precisa dos versículos que contém os comandos mentais mais poderosos já escritos. E começamos com o versículo que abre o salmo. As primeiras palavras que saem da boca de Davi. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?". Leia isso novamente, mas desta vez não com os olhos de um fiel buscando conforto. Leia com os olhos de um cientista da mente, observando um protocolo de reprogramação. Davi não está perguntando se deve ou não temer. Ele está usando a estrutura de uma pergunta retórica para instalar uma verdade absoluta em sua mente subconsciente. É uma técnica de persuasão dirigida para dentro, uma forma de fazer sua própria consciência concordar com uma realidade que ele está decretando naquele exato momento. Agora, vamos decodificar o que essas palavras realmente significam no contexto da prosperidade e da segurança material. Quando Davi fala, "O Senhor é a minha luz", ele não está fazendo referência a uma luz física. Ele está falando da clareza mental, da consciência iluminada que vê oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. A luz é o estado de consciência que dissolve a escuridão da ignorância, do medo e da confusão. É a capacidade de ver com clareza seu caminho mesmo quando as circunstâncias externas parecem caóticas. E quando ele diz, "é a minha salvação", ele está decretando que a fonte da sua segurança não está nas circunstâncias externas, não está na economia, não está no mercado de trabalho, está na sua conexão com a inteligência infinita que opera através dele. A pergunta, "a quem temerei?", não é uma questão aberta, é um comando disfarçado. É Davi ordenando ao seu subconsciente que identifique qualquer fonte de medo e a descarte como irrelevante. E aqui está a chave para aplicar isso na sua vida hoje. Os inimigos que Davi enfrentava não eram apenas físicos. Sim, havia exércitos, havia perseguidores,
Havia ameaças reais, mas os verdadeiros inimigos, os que realmente ameaçavam sua capacidade de prosperar, eram internos. Eram a dúvida, a ansiedade, o medo da escassez. São os mesmos inimigos que você enfrenta agora. Não são pessoas que querem prejudicá-lo. São os pensamentos invasores que dizem: você não é capaz, não há dinheiro suficiente, você está ficando velho demais, já é tarde demais para você. Então aqui está a sua primeira aplicação prática. Seu primeiro comando de reprogramação mental. Quando você sentir a ansiedade financeira começar a subir no seu peito, quando olhar para as contas e sentir aquele aperto familiar, você vai pausar, vai respirar profundamente 3 vezes. E então, em voz alta, se possível, ou na voz silenciosa mas firme da sua mente se estiver em público, você vai decretar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Mas não como uma pergunta, como uma afirmação. Sinta a luz da clareza mental dissolvendo a escuridão da incerteza. Visualize literalmente a ansiedade sendo expulsa do seu peito, substituída por uma calma inabalável. Você não está pedindo para que o medo vá embora. Você está decretando que ele não tem autoridade sobre você. E à medida que você faz isso repetidamente, algo extraordinário começa a acontecer. Seu subconsciente, que até então estava programado para responder ao estresse financeiro com pânico e paralisia, começa a ser reprogramado. Começa a responder com calma e clareza. E dessa calma vem decisões melhores. Dessa clareza vem insights que antes estavam bloqueados pelo ruído da ansiedade. Oportunidades que sempre estiveram ao seu redor, mas que você não conseguia ver através da névoa do medo, de repente se tornam visíveis. Isso não é magia, é neurociência aplicada com sabedoria antiga. Você está literalmente reconstruindo os caminhos neurais no seu cérebro, criando novas respostas automáticas a situações que antes desencadeavam apenas desespero. Agora avançamos para o segundo comando mental, encontrado no versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Superficialmente, isso parece uma declaração de devoção religiosa, um desejo de estar próximo a Deus fisicamente. Mas vamos mais fundo. Vamos decodificar o que Davi realmente estava fazendo aqui. Ele não estava pedindo múltiplas coisas. Ele não estava fazendo uma lista de desejos como fazemos quando rezamos de forma dispersa, pedindo um pouco de dinheiro aqui, um pouco de saúde ali, um relacionamento melhor acolá. Ele pediu uma coisa, uma única coisa. E o que era essa uma coisa? Não era um objeto, não era uma circunstância externa, era um estado de ser, era o estado de consciência de habitar continuamente na presença, na certeza, na segurança da conexão com a fonte infinita. Napoleon Hill chamou isso de propósito principal definido. É a prática de concentrar toda a sua energia mental, toda a sua força de vontade, toda a sua imaginação criativa em um único ponto focal, não em conseguir dinheiro para pagar esta conta específica, não em conseguir aquele emprego específico, mas em alcançar e manter um estado de consciência onde você se sente seguro, abundante e conectado à inteligência infinita que governa o universo. Quando você habita nesse estado, as soluções específicas para problemas específicos emergem naturalmente, quase sem esforço. Pense nisso como sintonizar um rádio. Se você fica mudando de estação a cada segundo, alternando entre frequências diferentes, tudo que você ouve é estática e ruído. Mas quando você sintoniza uma frequência e permanece nela, a música flui clara e constante. A maioria das pessoas reza de forma dispersa. Hoje pedem uma coisa, amanhã pedem outra. Seus pensamentos saltam de preocupação em preocupação, de desejo em desejo. Elas nunca sintonizam completamente uma frequência. Davi entendeu que o poder está na singularidade de foco, na capacidade de manter sua mente fixada em um estado de ser. Não importa o que as circunstâncias externas estejam gritando para você. Então aqui está a sua segunda aplicação prática. Pare de pedir soluções específicas. Pare de orar por dinheiro para esta conta, por aquela oportunidade específica, por este problema particular ser resolvido. Em vez disso, defina sua uma coisa e deixe-me sugerir a linguagem. Eu busco habitar no estado de consciência da segurança financeira e da abundância divina. Essa é sua única oração, seu único foco, seu único decreto. Todas as manhãs, antes de se levantar da cama, você vai gastar 5 minutos simplesmente sentindo como seria viver nesse estado. Não visualizando coisas específicas, mas sentindo o estado interno,
A calma, a confiança, a sensação de que você está apoiado, de que o universo está conspirando a seu favor. E então, ao longo do dia, sempre que sua mente começar a se dispersar em preocupações múltiplas, você a traz de volta ao foco singular. Uma coisa eu busco. Você não está ignorando os problemas práticos. Você está reorganizando a hierarquia da sua atenção. O estado de consciência vem primeiro. As soluções práticas fluem desse estado. Quando você opera a partir de um estado de abundância interna, você toma decisões diferentes. Você percebe oportunidades que uma mente em estado de escassez não consegue ver. Você irradia uma energia diferente que atrai pessoas e situações diferentes. Isso não é pensamento positivo superficial, é alinhamento de frequência vibracional com a realidade que você escolhe manifestar. Agora chegamos ao terceiro comando mental, e este é profundo de uma maneira que vai tocar a parte mais ferida de você. Versículo 5. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me acolherá, por sobre uma rocha me elevará. Quando você está no meio da tempestade financeira, quando a adversidade está batendo à sua porta sob a forma de contas vencidas, de oportunidades perdidas, de sonhos adiados, sua mente naturalmente entra em modo de sobrevivência. Pânico, desespero, a sensação de estar completamente exposto e vulnerável aos elementos. Davi conhecia essa sensação. Ele viveu fugindo, escondendo-se em cavernas, sendo caçado. Mas ele descobriu algo revolucionário. Ele descobriu que existe um refúgio que nenhuma circunstância externa pode invadir. Um pavilhão, um tabernáculo, uma fortaleza que não é construída com pedras físicas, mas com convicção mental. E esse refúgio é a sua mente subconsciente, quando ela está impregnada com a crença inabalável na provisão divina. Deixe isso penetrar. O pavilhão de Deus não é um lugar para onde você vai. É um estado de consciência que você constrói dentro de si mesmo. É a capacidade de estar no meio do caos externo e manter uma calma interna absoluta, não porque você está negando o problema, mas porque você está conectado a uma certeza mais profunda do que o problema. A metáfora que Davi usa é perfeita. Um pavilhão, na época dele, era a tenda real, o lugar mais protegido e sagrado do acampamento. Ninguém podia entrar sem permissão. Era um espaço de completa segurança. E o que Davi está nos ensinando é que você precisa criar esse espaço dentro da sua própria mente. Um espaço onde os pensamentos de pânico não podem entrar. Um espaço onde a narrativa da escassez não tem permissão para operar. Você se torna o guardião do seu próprio templo mental e você decide conscientemente quais pensamentos têm autorização para habitar ali e quais devem ser expulsos sem cerimônia. A aplicação prática desta verdade é uma das mais poderosas ferramentas que você pode usar. Quando um problema financeiro surge, quando você recebe aquela notícia ruim, quando aquela oportunidade que você esperava desmorona, você vai fazer o seguinte: encontre um lugar tranquilo, mesmo que seja apenas o banheiro no trabalho ou seu carro estacionado. Feche os olhos, respire profundamente e então visualize-se sendo envolvido por uma luz dourada, quente e impenetrável. Esta é a luz da presença divina, o pavilhão de Deus. Dentro dessa luz, o problema não pode tocá-lo. Ele existe lá fora, mas aqui dentro, você está completamente protegido e em paz. Sinta fisicamente essa proteção. Sinta seus ombros relaxarem. Sinta a tensão deixar sua mandíbula. E então, do centro dessa calma protegida, você declara: no dia da adversidade, eu me refugio na minha fortaleza mental. Aqui eu estou seguro. Aqui eu tenho clareza. A solução já existe e está vindo em minha direção. Você não está fugindo do problema. Você está criando um espaço interno de onde você pode abordá-lo com sabedoria, em vez de reagir a ele com desespero. E há uma diferença astronômica entre as decisões que você toma a partir do desespero e as decisões que você toma a partir da calma centrada. Pessoas que operam em estado de desespero aceitam péssimos acordos. Elas vendem coisas que não deveriam vender, por preços que não deveriam aceitar. Elas entram em relacionamentos comerciais destrutivos. Elas tomam empréstimos em condições terríveis. Por quê? Porque o pânico cega o julgamento. Mas quando você opera do seu pavilhão interno, do seu refúgio de calma inabalável, você vê opções que antes eram invisíveis. Você tem a clareza para dizer não aos caminhos errados e a paciência para esperar pelos caminhos certos. Esse é o poder de ter uma fortaleza mental. E você a constrói, tijolo por tijolo, cada vez que escolhe entrar nesse estado em vez de ser arrastado
pela corrente do pânico coletivo. Vamos mais fundo ainda nesta decodificação, porque cada palavra de Davi carrega camadas de significado. Ele diz que nesse pavilhão, nesse refúgio sagrado, ele seria elevado sobre uma rocha. A rocha, no simbolismo bíblico e na experiência prática, representa fundação inabalável, algo sólido, quando tudo ao redor é areia movediça. E o que é essa rocha na sua vida moderna? Na sua jornada para a prosperidade? É a sua convicção fundamental, plantada tão profundamente no seu subconsciente que nenhuma tempestade de circunstâncias adversas pode abalar. É a crença central de que o universo é abundante, de que você está conectado à fonte infinita, de que sua prosperidade não depende de economia, de governo, de chefes ou de sorte. Quando você está elevado sobre uma rocha, você ganha perspectiva. Imagine estar no nível do chão durante uma enchente. Tudo que você vê é água subindo, perigo iminente, caos. Mas se você está em uma rocha elevada, você pode ver além da enchente. Você pode ver que ela é temporária, que há terra seca não muito longe, que há caminhos de escape que não eram visíveis de baixo. Isso é o que a fé ativa faz. Ela te eleva acima do nível da crise, te dá perspectiva, te permite ver que o problema atual é temporário e que existem soluções que sua mente em pânico simplesmente não consegue processar. Então, a aplicação completa deste terceiro comando mental é esta. Você constrói seu pavilhão diariamente através da meditação e da repetição consciente de verdades fundamentais. Você não espera a adversidade chegar para tentar construir um refúgio às pressas. Você o constrói agora, em tempos de relativa calma, para que quando a tempestade vier, você já tenha para onde ir internamente. E a verdade fundamental que você repete, a rocha sobre a qual você se eleva, é esta: minha segurança não vem das circunstâncias externas. Minha segurança vem da minha conexão inabalável com a inteligência infinita que governa o universo. Essa conexão não pode ser cortada por nenhuma crise externa. Eu estou sempre provido. Repita isso 50 vezes pela manhã, enquanto ainda está deitado, antes de pegar o celular, antes de permitir que o mundo exterior invada sua consciência. Deixe essas palavras serem a primeira programação que você instala na sua mente a cada dia, e então observe com fascínio quase científico como sua resposta aos desafios do dia começa a mudar. Você não se tornará imune aos problemas, mas se tornará imune ao pânico que os problemas costumavam causar. E nessa imunidade ao pânico reside um poder que você ainda nem começou a compreender plenamente. É o poder de manter sua frequência vibracional alta, mesmo quando as circunstâncias estão tentando puxá-la para baixo. E aqui está uma verdade que poucos entendem. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Mais precisamente, você atrai aquilo que corresponde à sua frequência vibracional dominante. Se sua frequência dominante é medo e escassez, você vai continuar atraindo situações que confirmam e perpetuam o medo e a escassez. Mas quando você conscientemente mantém sua frequência na vibração da segurança e da abundância, mesmo quando as evidências externas ainda não mudaram, você começa a atrair oportunidades, pessoas e circunstâncias que correspondem a essa nova frequência. Isso não é misticismo vago, é lei espiritual, operando com a mesma consistência que a lei da gravidade. Agora vamos explorar um aspecto do Salmo 27 que a maioria das pessoas pula, mas que contém uma das chaves mais práticas para a manifestação da prosperidade. No versículo 13, Davi faz uma afirmação extraordinária: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Preste atenção cuidadosa a cada palavra aqui. Ele não diz, eu espero. Ele não diz, eu desejo. Ele não diz, talvez. Ele diz, eu creio. Crença não é esperança vaga. Crença é certeza interna. É a convicção mental que precede a manifestação física. E note onde ele espera ver essa bondade, essa provisão, essa abundância. Na terra dos viventes. Não no céu após a morte. Não em alguma dimensão etérea. Aqui, agora, na realidade material, tangível, vivida. Esta é uma distinção crítica que separa aqueles que usam a fé para escapismo daqueles que a usam para manifestação. Algumas abordagens religiosas ensinam você a suportar a pobreza nesta vida com a promessa de riqueza na próxima. Isso é fé passiva transformada em conformismo. O que Davi está praticando é completamente diferente. Ele está usando sua fé para reivindicar a bondade, a provisão, a abundância nesta vida, neste corpo,
neste mundo material. Ele entende que o divino não está separado do material. O divino se expressa através do material. E sua prosperidade financeira, longe de ser um assunto mundano indigno de atenção espiritual, é uma das formas primárias através das quais o divino se manifesta na sua experiência humana. Então, a aplicação aqui é mudar radicalmente sua relação com o dinheiro e a prosperidade material. Pare de tratá-los como se fossem assuntos seculares, separados de sua vida espiritual. Entenda que sua capacidade de prosperar financeiramente é uma expressão direta da sua conexão espiritual, não algo separado dela. Quando você vê uma oportunidade de ganho, quando uma ideia criativa para gerar renda surge na sua mente, quando você sente o impulso de fazer um investimento ou uma mudança de carreira, reconheça isso como a inteligência divina operando através de você, guiando você em direção à manifestação material da abundância que já existe no reino invisível. E, crucialmente, adote a certeza de Davi. Comece cada manhã não com uma lista de pedidos, mas com uma declaração de certeza. Eu verei a bondade divina manifestada na minha vida material hoje. Eu verei evidências da provisão infinita operando através das minhas circunstâncias. Eu estou alerta e receptivo às oportunidades que estão vindo em minha direção. Você não está tentando convencer a si mesmo de algo que não acredita. Você está treinando seu sistema de ativação reticular, a parte do seu cérebro que determina o que você percebe conscientemente para buscar evidências de abundância em vez de evidências de escassez. O que você procura, você encontra. Se você procura por problemas, encontrará infinitos. Se você procura por provisão, descobrirá que ela sempre esteve lá. Vamos agora decodificar o versículo 14, a conclusão poderosa do Salmo. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. À primeira vista, isso pode parecer uma instrução para a passividade, para simplesmente sentar e esperar que Deus faça algo. Mas você precisa entender o que esperar no Senhor realmente significava no contexto hebraico original. Não era espera passiva, era espera ativa, vigilante, como um servo esperando instruções do rei, alerta e pronto para agir no momento que a palavra fosse dada. Era manter-se em um estado de expectativa confiante, sabendo que a orientação virá, sabendo que o próximo passo se revelará no momento certo. Anima-te não é um conselho emocional superficial para tentar se sentir melhor. É um comando para fortalecer deliberadamente sua coragem, para cultivar a força mental necessária para agir quando a orientação vier. Porque aqui está a verdade. A inteligência infinita está constantemente enviando orientação, insights, intuições, impulsos criativos, mas a maioria das pessoas os ignora porque está operando em estado de medo, e o medo silencia a voz interior da sabedoria. Quando Davi diz, Ele fortalecerá o teu coração, ele está descrevendo o que acontece quando você mantém sua mente em estado de expectativa confiante em vez de ansiedade desesperada. Seu coração, no sentido hebraico, não era apenas a sede das emoções, mas o centro da vontade e da intenção. É o seu comando central sendo fortalecido. A aplicação prática final, que une todos os comandos anteriores, é esta. Depois de fazer seu trabalho interno, depois de entrar no seu pavilhão mental, depois de decretar sua certeza, depois de sintonizar sua frequência na abundância, você espera ativamente. Isso significa que você continua vivendo sua vida, tomando as ações práticas que estão ao seu alcance. Mas você faz isso a partir de um estado interno de calma expectativa, não de desespero ansioso. Você está alerta para sincronicidades, para portas que se abrem, para pessoas que aparecem inesperadamente, para ideias que surgem do nada. Você reconhece essas coisas não como coincidências, mas como a resposta do universo ao seu decreto interno. E quando uma dessas oportunidades aparece, mesmo que pareça pequena, mesmo que pareça não ser exatamente o que você imaginou, você age sobre ela com coragem, porque muitas vezes a abundância não chega como uma grande manifestação única, mas como uma série de pequenos passos que, quando seguidos com fé, levam a resultados extraordinários. O erro que a maioria comete é esperar pelo milagre gigante e óbvio, e assim perdem as 100 pequenas instruções que a inteligência infinita estava enviando ao longo do caminho. Espera ativa significa estar tão sintonizado que você percebe e age sobre cada pequena orientação, confiando que cada passo, mesmo os que não fazem sentido lógico imediato, é parte de um padrão maior se desdobrando. Então aqui está a síntese completa de como você usa o Salmo 27
como um decreto de prosperidade, não como uma oração de súplica. Primeiro, você decreta contra o medo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Sinta o medo sendo desalojado do seu peito. Segundo, você define seu propósito singular, habitar no estado de consciência da abundância e segurança, não importa o que as circunstâncias digam. Terceiro, você constrói seu refúgio mental, aquele espaço interno de calma inabalável, de onde você opera mesmo em meio à tempestade. Quarto, você declara sua certeza de ver a bondade divina manifestada na sua vida material, hoje, não em algum futuro distante. E quinto, você espera ativamente, alerta e pronto para agir sobre cada orientação que vier. Esta não é uma fórmula que você usa uma vez e esquece. É uma prática diária, um ritual sagrado de reprogramação mental que você executa todas as manhãs e retorna a ele sempre que a ansiedade tentar te puxar para fora do estado de abundância. E aqui está a promessa que posso fazer a você, não baseada em fé cega, mas baseada em lei espiritual e evidência repetida. Se você praticar este decreto com consistência, com emoção genuína, com a convicção de quem já está vivendo a realidade que declara, dentro de 30 dias, você começará a ver mudanças. Não necessariamente dramáticas no primeiro momento, mas mudanças inequívocas, oportunidades que aparecem, ideias que surgem, pessoas que cruzam seu caminho, soluções para problemas que pareciam insolúveis. E à medida que você vê essas primeiras evidências, sua fé se fortalece, não porque você está se convencendo de algo falso, mas porque você está vendo a confirmação empírica de uma lei espiritual operando. E essa fé fortalecida gera manifestações ainda maiores, que fortalecem ainda mais sua fé, criando um ciclo ascendente de confiança e manifestação. Você sai do ciclo vicioso de dúvida e escassez e entra no ciclo virtuoso de certeza e abundância. E, eventualmente, você chega a um ponto onde a prática não é mais necessária da mesma forma, porque o novo estado de consciência se tornou sua configuração padrão. Você se torna naturalmente alguém que opera na frequência da abundância, e a prosperidade flui para você não como um esforço, mas como uma expressão natural de quem você se tornou. Agora imagine comigo, com todos os detalhes sensoriais que você conseguir reunir, como será sua vida quando esta verdade se tornar sua realidade vivida. Imagine acordar amanhã de manhã. O sol está entrando pela janela, tocando seu rosto com aquela luz dourada do amanhecer. E pela primeira vez em quanto tempo? Anos talvez. Não há aquele aperto imediato no peito. Aquela primeira onda de ansiedade que costumava invadir sua consciência nos primeiros 3 segundos de vigília, aquele inventário mental instantâneo de problemas e preocupações simplesmente não está lá. Em seu lugar há uma calma profunda e substancial. Não a calma frágil de quem está tentando ignorar problemas, mas a calma sólida de quem sabe, com certeza inabalável, que está apoiado por algo maior do que as circunstâncias. Você respira fundo e o ar entra diferente, mais limpo, mais leve, como se até o oxigênio conspirasse a seu favor. Você se levanta e vai até a cozinha. As mesmas contas podem ainda estar sobre a mesa, os mesmos documentos esperando atenção, mas você os olha de forma completamente diferente. Eles não são ameaças. Eles não são evidências do seu fracasso. Eles não são monstros esperando para devorar sua paz. São apenas papéis, registros temporários de uma situação que já está em processo de transformação, porque você decretou uma realidade diferente no nível mais profundo da consciência. Você pega o café, sente o calor da xícara em suas mãos e há um sorriso pequeno, mas genuíno tocando seus lábios. Não porque você está negando a realidade, mas porque você está conectado a uma realidade mais profunda, mais verdadeira, mais poderosa do que aquilo que os papéis sobre a mesa dizem. E então você se move pelo seu dia com uma qualidade diferente de presença. Seus colegas notam algo mudou, embora não consigam identificar exatamente o que. Há uma calma autoridade na forma como você fala, na forma como você toma decisões. Quando um problema surge, você não reage com aquele pânico familiar. Você pausa, você respira, você se conecta ao seu pavilhão interno, aquele refúgio de calma que você construiu tijolo por tijolo através da prática diária do decreto. E dessa calma emerge a solução, clara e óbvia, algo que você nunca teria visto através da névoa da ansiedade. As pessoas começam a te procurar para conselhos, para orientação, porque você irradia algo que elas desejam, mas não sabem nomear. Você se tornou um campo magnético para oportunidades, porque sua frequência vibracional mudou fundamentalmente. Nos próximos meses,
coisas começam a acontecer que você não poderia ter planejado ou forçado. Uma conversa casual leva a uma oportunidade inesperada. Um projeto antigo que você havia esquecido de repente gera resultados. Alguém que você não via há anos reaparece com uma proposta que parece ter sido desenhada especificamente para suas habilidades. Você poderia chamar isso de sorte, mas você sabe melhor. Você entende que está vendo a lei da atração operando com precisão matemática. Você mudou sua frequência interna e o universo está simplesmente trazendo pessoas, circunstâncias e oportunidades que correspondem a essa nova frequência. E o mais extraordinário é que você não está surpreso. Você esperava isso, não com esperança ansiosa, mas com expectativa confiante, porque você entendeu que esta é simplesmente a forma como a lei espiritual funciona. E quando você olha para trás, 6 meses, 1 ano depois, você mal reconhece a pessoa que era quando começou esta jornada. Não porque você se tornou alguém diferente, mas porque você se tornou quem sempre deveria ter sido. A versão de você que não é definida pelo medo, que não é limitada por crenças de escassez, que não está à mercê das circunstâncias externas. Você ainda enfrenta desafios, claro. A vida não se torna um conto de fadas sem obstáculos, mas você enfrenta esses desafios de um lugar completamente diferente, de uma fundação inabalável, de uma rocha sobre a qual você se elevou. E dessa elevação você pode ver que cada desafio é simplesmente outra oportunidade para aplicar e fortalecer seu domínio sobre sua própria mente. Esta é a promessa do Salmo 27, quando usado não como súplica, mas como decreto. Quando usado não como mendicância espiritual, mas como engenharia mental consciente. E o convite que estou estendendo a você agora não é para curtir este vídeo, não é para compartilhar nas redes sociais, embora você possa fazer isso se sentir que pode ajudar alguém. O convite real, o chamado que está ecoando através destas palavras, é para uma decisão interna. É a decisão de parar de ser vítima das circunstâncias e se tornar arquiteto da sua realidade. É a decisão de pegar a ferramenta mais poderosa que jamais foi colocada em suas mãos, sua própria mente subconsciente, e começar finalmente a usá-la da maneira que foi projetada para ser usada. Então, esta noite, ou amanhã pela manhã, você não vai rezar o Salmo 27 da forma antiga. Você não vai recitá-lo com a voz trêmula de quem implora por misericórdia. Você vai decretá-lo. Você vai ler cada versículo como um comando sendo instalado no seu sistema operacional mental. Você vai sentir cada palavra não como uma esperança, mas como uma verdade que você está escolhendo aceitar e incorporar. E você vai fazer isso todos os dias pelos próximos 30 dias, sem falta, sem exceção, mesmo nos dias em que não sentir vontade, especialmente nos dias em que não sentir vontade, porque são justamente esses os dias em que a reprogramação é mais necessária e mais poderosa. E enquanto você faz isso, enquanto você executa este ritual sagrado de transformação mental, lembre-se desta verdade final, esta frase que deve ecoar em sua mente como um mantra sempre que a dúvida tentar entrar, sempre que o velho padrão de medo tentar se reacertar. Minha fé é a arquiteta da minha prosperidade. Deixe essas palavras serem a última coisa que você pensa antes de dormir e a primeira coisa que você declara ao acordar, porque elas contêm toda a verdade que você precisa. Sua fé, quando aplicada corretamente, quando usada como ferramenta ativa de criação em vez de esperança passiva de resgate, literalmente desenha e constrói sua realidade material. Você é o arquiteto. A fé é sua ferramenta de desenho, e a prosperidade que você busca é o edifício que você está conscientemente construindo, pensamento por pensamento, decreto por decreto, decisão por decisão. Minha fé é a arquiteta da minha prosperidade.